Então, ainda bem. E já vou lá para o livro, na 239. Tá. Tá bom? Tá bom. Porque tem bastante atividade para fazer, eu tenho que explicar para vocês começarem já a fazer junto comigo. E a avaliativa que eu... Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo... Oi. Oi, tudo bem? É, Elisa? Tudo. Sim. Ah, é porque ficou só a mãozinha aqui, eu não vi se você tinha entrado ou não, que eu tô compartilhando já, tá? Nossa, Pro, nessa aula tem pouca gente, né? É, Pro, então, eu não mas tô vendo o compartilhamento. é que eu tô ainda compartilhando. Vou compartilhar agora. Eu vou começar porque é assim, senão a gente vai perdendo muita aula. Então, conforme os que forem entrando, eles vão entrando. Que eu vejo que às vezes eu ligo já o computador e eu vejo que já tem gente já uns 20 minutos antes. E que ficam esperando, né? Ficam até esperando, até comendo alguma coisa. Bom, ó, nós vamos entrar, nós vimos fração própria, imprópria, aparente, né? Nós fizemos umas atividades no livro e agora nós vamos comparar as frações. Então, tem uma regrinha, tá? Essa regrinha é o seguinte: quando as frações têm o mesmo denominador assim embaixo, 7 e 7, significa que as frações elas são divididas igualmente. Então, eu vou só pelo número de cima. Qual que é maior aqui, o 5 ou o 3? O 5. O 5. Então, eu vou dizer que 5 sétimos é maior que 3 sétimos. Então, até aqui tudo bem, né? Deixa eu tirar essa aqui. O único negócio é eu voltar para pôr o pessoal. Ai, meu Deus, volta. Aqui. Olha, eu ponho admitir todos. Oi, Pro. Pode passar. Oi, oi. Ô, Pro, Oi. olha isso daqui que legal. É legal essa régua. É a régua com as letras, né, do abecedário e números. Muito legal. Tem a grande, tem a média e tem a pequena, bebezinha. Tudo isso. Oi, tudo bem? Tá bom? Atrás, é que meu computador deu um probleminha. Ah, não, tudo bem. É que eu já fui adiantando, porque eu falei, nós não tivemos aula de matemática segunda, então eu falei, eu vou entrar no horário e vou admitindo quem for entrando. Então, olha, eu já pus para gravar e já estou na página 239, que é comparação de frações, tá? Vou só... Então, até já compartilhei, que é para vocês já não, a gente não perder tempo. Oi. Eu vou usar isso daqui para fazer na Trabalho. Trabalho de história. Eu vou fazer aqui as letrinhas de cima. Legal, né? Eu vou fazer. É muita as letras. Pode falar, Bruna. Eu não tô vendo um compartilhamento. Mas já está compartilhado. Vou falar para você. Oi, pode falar. Quando eu fui ver na aula online lá para entrar, eu vi que lá na matéria de matemática tava... deixa eu ver de novo, que eu não lembro o que tava. Tava troço de geografia em matemática. Ela entrou errado, mas não tem problema, eu nem tirei ela. Avalia a atividade terceiro trimestre de geografia. Na hora que eu mandei as atividades, sem querer, eu mandei na de matemática. Aqui, ó, segue trabalho avaliativo, geografia terceiro trimestre. Sim, já expliquei. Você recebeu meu trabalho de geografia? Quem está falando? A Isa? Eu preciso ver aqui, tá? Porque ontem, hoje, muita gente me mandou. Ó, deixa eu só falar para a Valentina. Valentina, não dá para eu responder enquanto eu estou tendo aula, tá? Eu respondo vocês, as mães, tudo na hora que terminar. A não ser que seja alguma coisa para entrar, para sair,
para esperar para dentro da sala, tá bom? Peraí. Matemática. Bom, Bruno, bom, olha, nós já estou na página 239, não tinha lição, porque eu tinha dado a avaliativa, como eu vou dar hoje também uma outra avaliativa, hoje provavelmente pode ir 1 ou 2 exercícios só pra gente... que de matemática? Não, depois eu falo, não vamos misturar as coisas, senão vai ser para outra semana, é que eu já vou mandar hoje e já estou explicando, porque é bom já ir fazendo antes, porque, ó, eu dei uma de matemática, uma de geografia e uma de história, não foi? Então, agora eu vou voltar tudo novamente, eu vou dar outra de matemática, outra de geografia e outra de história, tá? Vão ser 2 de cada uma. Talvez de matemática eu dê mais um pouquinho, como se fosse uma revisão, antes da prova lá no formulário, tá? Mas eu vou começar tudo de novo. Vocês viram que eu estou dando um espaço bem grande, que é para não prejudicar ninguém, tá? Então, por isso que é bom a gente já pegar, já começar a fazer, para não virar uma bola de neve, tá? Bom, então, olha, no finzinho da aula eu explico tudo, tá bom, Isa? Tá? Tá, Pro. Tá. Ó, então assim, nós vamos entrar agora, eu estava já falando com alguns que já estavam dentro da aula, o seguinte, hoje nós vamos ver aqui comparação de frações. O que é comparar? É ver se uma é maior que a outra. Nesse caso aqui, eu tenho divisões exatas. Tem 7 partes aqui em cima, 7 partes embaixo. Então, tem uma regrinha que quando o denominador, quer dizer que quando as partes são iguais, eu vou ver só o numerador em cima qual que é o maior. Qual que é o maior, o 5 ou o 3? Sim. O 5. O 5. Então, eu vou dizer que 5 sétimos é maior que 3 sétimos. Eu olho aqui na figura e vejo claramente que 5 sétimos, vamos dizer, se é uma barra de chocolate, eu comi muito mais do que 3 sétimos de barra de chocolate, certo? Então, quando comparamos duas frações, tem que eu vou avisar aqui. Bia, ó, você não aparece para mim no lobby, tá? Tenta sair e entrar novamente. Então, quando comparamos duas frações que têm o mesmo denominador, a maior fração é a que tem o maior numerador. Então, eu vejo por esse desenho. Quando as frações têm em cima iguais, mas denominadores diferentes, justamente vai ser a que tem o mesmo numerador, a maior fração é a que tem o menor denominador. Ó, só de olhar a figura, eu já vejo que essa foi a maior. Eu comi muito mais chocolate do que essa. Essa foi dividida em 7 partes, só que as 2 partezinhas que foram divididas, elas são bem menores que essas 2 partezinhas aqui, certo? Tá? Deixa eu ver aqui quem que tá... Admitir todos. Acho que a Bia agora entra. Me dá ok. Entrou? Maísa, fecha o fone. Bia, tudo bem? Pro, ela tá falando bem baixinho. Eu ouvi um oi. Tá ok. Oi, oi. Também ouvi. Oi, Pro. Tá, então, olha, eu vou... Maísa, fecha o fone. eu vou novamente falar na comparação de frações, tá? Para quem entrou agora. Comparar frações é ver qual que é menor e qual que é maior. Eu já falei para vocês que quando vocês tiverem dúvida, façam o desenho. Nessa daqui vem do desenho, qual que foi comido mais? A 5 sétimos. Então, a 5 sétimos é maior que 3 sétimos. Mesmo ela tendo as mesmas divisões embaixo, que é 7 aqui, 7 aqui, o que foi comido é o que prevalece o número de cima maior, o que eu comi maior.
Então, quando comparamos duas frações que têm o mesmo denominador, a maior fração é a que tem o maior numerador. Logicamente, a parte de cima que foi mais comida, mais pintada, mais retirada, seja lá o que for. E quando elas têm o mesmo numerador, hoje acho que nós vamos ficar nisso até amanhã. E quando elas têm o mesmo numerador, no caso, foi tirado duas partes aqui, mas vejam só como foi dividido, vamos dizer, essa barra de chocolate e essa. Essa em números menores. Então, quem comer 2 pedaços vai comer menos do que quem comer 2 pedaços dessa barra que só foi dividido por 5. Então, quando tem o mesmo numerador, que é o de cima, e diferentes embaixo, nós vamos dizer que quem comeu 2/5 comeu mais do que 2/7. Então, quando comparamos duas frações que têm o mesmo numerador, a maior fração é a que tem o menor. Nós vamos no praticando para entender bem. Olha só, primeiro, observe essas figuras, tá? Eu tenho uma figura que tem eu vou fazer opa, não quero isso. Esta e esta. Vamos, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só 5 foram tomadas. Então, como que eu leio essa fração? 5, deixa eu pegar a caneta. 5. 5/7? Sim, 5/7. 5/7. Antes da gente ver qual que que fração corresponde e responder essas daqui, nós vamos primeiro ver como que a gente lê essa fração, tá? Opa. Ô, Pro, alguém começou a compartilhar. O Felício acabou de compartilhar agora. Bem-vindo ao nosso check-in. Bom, na B, Aí, eu tenho... Compartilhamento. Tá ok, tá ok, tá ok. Ô, Pro, como você pronuncia o último exercício que a gente fez? O último? Como? Fração que tem o mesmo numerador. Da lição passada? Não! Aqui, Pro, nesse troço aqui, aprendendo. Observe. Essa daqui. Aqui, fração tem o mesmo número, tem o mesmo numerador. Ah, não, ainda não cheguei aí, gente. Por isso. Ô, Pro, aqui que a gente acabou de fez. Como se pronuncia? Frações que têm o mesmo numerador aqui? Sim. 2/5, 2/7. Tá. 2. Era isso? Sim. Tá. Então tá. Ó, então na B eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 também. Pro, a gente ainda não tá vendo. Quem que não está vendo? Isso. Eu, Então Bárbara. vocês têm que sair e entrar, porque os outros estão vendo. Eu, Elisa, não estou vendo. Todo mundo não tá, Pro. Não está aparecendo. Pro, aconteceu que o Felício compartilhou a tela. Daí, saiu seu compartilhamento e entrou o dele. Daí, ele parou de compartilhar. Nenhum dos compartilhamentos está vendo. Então é o seguinte. Então, muito obrigada por você falar. Eu não quero ninguém mexendo no meu compartilhamento. Só isso. Quem administra é a professora. Eu não quero ninguém pondo ninguém para dentro da sala de aula. Sou eu que administro, senão eu me perco. E a nossa aula fica interrompida porque tem gente mexendo. Então, olha, eu tenho que sair, ir lá no compartilhamento, tudo de novo, porque o aluno fica mexendo. Então, por favor. Aí, ó, saiu, inclusive a Moderna. Eu vou ter que entrar na Moderna tudo de novo. Olha só que coisa desagradável. Sabe, isso é chato. Não sei Ficar por que mexendo. compartilharam.
Então, quem compartilha é a professora. Por isso, saiu o meu compartilhamento, aí não compartilha com mais ninguém. Olha que beleza que fica. Aí eu tenho que parar a explicação, o que eu escrevi, voltar, estamos na 239 ainda, porque gente mexendo. Gente, é uma coisa muito frágil. É muito Ainda assim. A a gente... Moderna, ela ainda tá muito travada para você, né? Então as coisas vêm muito devagar, então a gente não pode ficar mexendo. Olha aí, ó. Isso daqui, sabe que horas que eu abro? Meia hora antes da aula, que é para não atrapalhar a aula de vocês. Aí todo mundo tem que ficar esperando eu compartilhando, se é que entra, né? Se é que vai entrar, que é esse o meu medo também. Olha lá, olha, eles já estão avisando que o negócio já não está legal. Aí entra, ó, de novo avisando que o negócio não está legal. De novo avisando, aí. Ainda que eu estou dando sorte que tem professora que não está conseguindo compartilhar. Até uma hora que isso daqui não der mais certo. Aí a gente... Só falta travar. então, aí... Pra Márcia, É. a professora Camila demora um pouquinho para entrar, mas ela consegue também. Não, então, mas nós o da- estamos conseguindo, mas tem Demora duas professoras que não estão conseguindo porque deu problema, deu... Então, olha, ainda que está abrindo para mim, né? Mas a minha explicação, todas as minhas coisas, olha lá, foram embora. Vocês estão vendo qual é o problema da gente ficar mexendo numa coisa que não diz respeito? Então, é isso. Então, a professora pede, por favor, para não mexer, porque senão atrapalha toda a aula. Aí a gente tem que ir fazendo não sei de que jeito. Bom, primeiro, observe as figuras, então vamos lá. Aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, embaixo, 7. E em cima, 5. Eu leio 5 sétimos. Aqui tem 7 de novo. E duas foram só pintadas. Aqui, 2 sétimos. Sétimo, então, 2 sétimos. E aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, Sétimo, 6. pro. Sétimo. Ah, 6 sétimos. Então, aqui eu tenho já... A primeira coisa antes de fazer o exercício é ler as frações. Ou seja, colocar como que nós leríamos em números fracionários, tá? Em forma de fração. Então, agora eu venho à primeira pergunta. Que fração corresponde à parte colorida em cada figura? É isso que eu pus. Então, 5 sétimos. 2 sétimos e 6 sétimos. Ponho Sétimos, 6 sétimos. 2 sétimos. Eu botei o exercício em frente e depois eu botei o resultado. Isso. Como elas têm... Eu não vejo, Maísa. Eu não vejo porque eu estou no compartilha, eu não vou nem sair daqui, tá, querida? Eu tá botei ok? o Ok. C e o B. Aí eu fui botando assim na frente. Tá, mas tudo bem, se coloca na sequência, tudo bem também aqui. Não precisa pôr A, B, C, porque a gente colocou aqui na sequência certinho. Na B, Tá bom. como todos eles estão com o denominador iguais, eu vou ver qual que é o menor. Então, escreva as 3 frações de menor para maior. Então, como elas são denominadores iguais, a gente já viu que aqui, vamos dizer, se é um chocolate, quem comeu aqui 2 sétimos, comeu menos, então é o menor. Então, eu vou pôr 2 sétimos menor que 5 sétimos, que é menor que 6 sétimos, certo? Então, olha aí. Primeiro, eu coloquei como que eu leio em fração, em números. Aí, quando eu vou responder a atividade, eu já tenho dados para responder. Então, na primeira, era para pôr como que eu leio em fração. Então, já estão aqui. E na segunda, colocar da menor para o maior. Então, eu vejo aqui pelo desenho que quem comeu 2 sétimos comeu menos, quem comeu 5 sétimos foi comer menos que 6 sétimos. Então, é uma ordem mesmo crescente, do menor para o maior, 2, 5, 6. Então, essa é aquela primeira regrinha
quando os denominadores são iguais, ó, 7, 7, 7. Então, essa é bem fácil da gente olhar, tá? Então, agora eu vou para... Já colocaram? Eu vou para a página 240. Então, tá. Peraí, para rapidinho. É, rapidinho, né? Rapidinho. Bom, na página 240, nós temos uma reta, 3 retas, A, C e E, que eu já vou pôr aí. Aviso, Jesus. Quer ver? Olha, demora para aparecer o desenho, a reta. Espero que apareça. 1, 2, 3. Não aparece. Bom, tem uma reta, eu vou vendo aqui pelo livro até que apareça, pelo meu livro, tá? Observe os segmentos de reta, qualquer coisa eu desenho aí. AB, se lembra dos segmentos de reta que nós vimos, né? Que tem o segmento de reta, quando a gente vai ler a reta, a gente pega as letrinhas, junta e... Opa, apareceu. Então, aqui, observe os segmentos de reta. Então, esse é o AB, esse é o CD e esse é o EF. Se vocês forem olhar, a reta AB, ela tem uma divisão diferente, eles têm o mesmo tamanho, mas todas as divisões, como ela foi dividida, estão com medidas diferentes. Então, assim, a primeira coisa que nós vamos responder é a A, B e C, as questões A, B e C. Vamos ver se eu consigo escrever. Consigo. Então, aqui, qual é a fração que representa a parte vermelha do segmento? Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 partes, certo? E quantas em cima foram pintadas? Uma. Então, eu leio 1/8, tá? AB, qual é a fração que representa a parte verde do segmento CD? 1/5. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela tem 5 partes e foi pintado uma parte só. E a EF tem quantas partes? 1/6. Exatamente, ela tem 6 partes e foram pintadas só uma. Se eu for olhar aqui pelo desenho, eu vou ver que são partes divididas, uma diferente da outra, mas pelo colorido eu posso ver qual que é a menor e qual que é a maior, certo? Então, assim, agora escreva as 3 frações da maior para a menor. Qual que é a maior aí? 1/8. Verde. A verde. A verde? Por quê? Olha só, ela é a maior. Então, eu vou pôr que 1/5 é maior. Ó, a gente tem que ver por essa parte aqui, ó. É maior que qual agora? Maior que a Ah, vermelha. maior do que a 1/8. Maior do que a 1/8. Não. Não. Maior que 1/6. É lógico. Essa daqui é maior que essa, não é? Então, eu falei para que quando os denominadores são diferentes, a gente tem que olhar a parte de cima como ficou, qual que ficou a maior. Então, a maior parte é a CD, é a 1/5, que é maior que 1/6, que é maior que 1/8. Por quê? Olha, elas têm o mesmo tamanho, mas, gente, 8 partes, as partes ficaram bem menores. Quem comer, vai comer a menor parte aqui, ó, no 1/8. Quem for comer a EF, se vamos dizer que é um chocolate, uma barra de chocolate, vai comer uma parte menor ainda que de 1/5, porque, olha, aqui foi dividido em muitas partes, as partes ficaram menores.
Então, tem a regrinha lá, quando o numerador for diferente um do outro, é sempre o número menor que eu vou pondo ele como maior que, ó, é como se fosse ordem decrescente. Vocês viram? O 5 aqui é maior que o 6 e maior que o 8. Por quê? Olha o tamanho do 5. Na fração é ao contrário. O número menor é que a gente vai considerar a maior parte, então não pode esquecer isso. Lá em cima, vocês viram, olha, as frações foram divididas... Lá em cima não, peraí. Lá vou eu, que a página abra, por favor. Sim. Então, aqui, ó, nessa daqui, ela está dividida igualzinho. São 7 partes. Então, eu estou explicando. São 7 partes. Você olha qual que é a maior aqui. Qual que é a maior? É a azul. Qual que vem depois da azul? A verde. Qual que vem depois da verde, que é menor? A vermelha. Por quê? Porque ele está dividido igualzinho. Então, tudo bem. Na 240, se me permitir, olha, ela tem o mesmo tamanho, mas as divisões são diferentes. Então, por exemplo, uma parte dessa daqui é maior do que esta parte do que esta parte. Então, eu tenho que pôr. Vocês viram que está saindo sozinho o que eu escrevo? Eu não estou apagando. Agora eu entendi, mas eu esqueci. Sabe esse símbolo aí? Esse símbolo? Sinal aí? Esse sinal? Maior que? Esse já tinha que saber. Eu esqueci. Esse é maior. Sempre para frente é maior, para trás é menor. Sempre. O bico para frente é maior, o bico para trás é o menor. Então, por exemplo, aqui eu vou pôr que é esse daqui, ó, 1/5. Ó, essa parte é maior do que esse 1/6. Puxando o microfone. E maior que esse 1/8. Tá? Na cara, a gente prova por A mais B aqui, que está completamente certo o que nós colocamos, porque esta parte aqui, 1/5, quem comer essa parte do chocolate vai comer muito mais que esse, muito mais que esse. Então, por isso que fração a gente tem que desenhar, porque senão a gente erra feio, tá? Porque são divisões de partes. Então, a gente tem que olhar se a parte é igual ou não. Vamos ver o que o livro põe aqui. Nessa parte aqui, ó. Ó, exatamente isso que nós pusemos. 1/8, 1/5, 1/6. Então, 1/5 é uma parte maior que 1/6. Tudo isso por quê? Porque embaixo, gente, as divisões foram todas diferentes. Não são divisões iguais. Então, a gente não pode comparar um com o outro. A gente vai ver pelo tanto de tamanho que cada um aqui, olha, comeu. Então, a gente vê pelo desenho, ok? Agora, nós vamos aqui cercar com uma linha a maior fração de cada grupo. Aqui, prestem atenção que nós temos tudo denominadores iguais. Se são iguais, eu vou pelo número maior. Qual que é o número? Os 7/8. 7/8. Então, é essa que eu vou cercar. Por quê? Essa é fácil, porque, olha, os denominadores são todos iguais. Então, eu vou no maior. No B, qual que é o maior? 9/10. 9/10, porque foram 9 partes de 10. Então, se as partes foram todas divididas iguais, ó, estão iguaizinhas, logicamente, quem comeu 9 partes é que comeu mais. E aqui também, tudo 4... 5 quartos. 5 quartos. Então, muito bem. Então, quando todos os denominadores são iguais, ou igual, eu vou pelo número de cima. O maior número de cima é a fração maior. Tá? Se perguntasse qual era o menor, eu ia falar 2/8. Aqui eu ia falar 2/10. Aqui eu ia falar 1/4. Tá? Isso porque são denominadores iguais. Então, vamos lá na resposta do livro. Tá aqui, olha lá. Ok? 7/8, 9/10 e 5/4. Agora,
nós vamos cercar ou circular, como queiram, com uma linha a fração menor. Oi. Esses sinais que a Isis falou o nome, eles são tipo o quê? Sinais o quê? Maior e menor. Significam maior que, menor que. Aí tem o igual e tem o diferente também, né? A que a gente usa para diferenciar frações ou qualquer número, a gente usa, só um instantinho, maior, menor, menor, igual e diferente. Sempre assim, são os Pra que quatro. serve diferente? Quando eu perguntar se uma fração ou um número é diferente do outro. O um serve para dizer que são iguais, o outro serve para dizer que são diferentes. Por exemplo, vamos dizer, na hora que a gente entrar em números decimais, eu ponho um número assim e um número assim, aí eu pergunto para vocês, é igual ou diferente? Diferente, lógico. Então, põe o sinalzinho, certo? Se eu pusesse assim, 0,1 e 0,10, eu digo que é igual. Por quê? Porque ele tem a mesma casa aqui, o mesmo número aqui, e esse zero aqui na frente não importa. Mas isso vocês vão ver depois, deixa eu até apagar. Só para mostrar a numeração, tá? Professora Márcia, Oi. a 4 tem a mesma regrinha que a 2? Ou não? Não, é outra regra. São denominadores diferentes, é assim. E é menor em cada item. Então, aqui está pedindo o menor. O menor, sabe qual que é? É sempre 9 sétimos, é sempre o número maior. É porque ele foi dividido em muitas partes. Então, ele é menor que esses. 9 sétimos. Então, se eu fizer 9 aqui... Ô, Pro, então sempre que tá para esse lado é maior e esse lado é o menor? Quando eu quero a menor fração, mas são todos denominadores diferentes, é ao contrário, é sempre o número maior é que é menor. Aqui, qual que é o menor? O menor? É sempre o menor. 9. Não, aqui. Aqui eu já pus qual que é. 11 dozeavos. Por quê? Porque foi o que foi, as partes ficaram menorzinhas. Foi aonde as partes foram com divisão menor. Aqui, qual que é a menor fração? 8 sextos. 8 sextos. Por quê? Porque foi dividida em mais partes do que os outros. Esses daqui ficaram com partes maiores. Então, é ao contrário do denominadores iguais. Denominadores iguais, eu olho pelo numerador de cima. Como nós vimos aqui, ó. Ó, eu vejo pelo de cima. Porque como embaixo é tudo igual, o que vai me diferenciar são os números de cima. Porque as frações foram divididas todas iguais. Aqui, elas foram divididas todas diferentemente. Então, eu vou pelo que foi mais dividido. O que mais dividiu são pedaços menores, então é a fração menor, ok? Então, na A, vamos ver aqui a resposta do livro. Exatamente, ó, 9, 7. Mas isso é muito estranho, porque... Não é não. Escrito menor. Menor, porque ficou em menor pedaço. Pega Eu não estava entendendo que era então. menor pedaço. Olha, se foi dividido em 12 pedaços, você imagina quantos pedacinhos ficaram? Ficaram tudo em tamanho pequeno. Então, quem comer 11 dozeavos vai comer a parte menor. Essas partes aqui foram divididas em maiores partes. Entendeu? Então, é a parte que foi comida. Então, aqui, ó, 9 sétimos. Eu estava até fazendo aqui, peraí. Deixa eu pôr aqui. Vamos ver se eu faço, né? Porque eu não quero usar as retas lá, que elas me deixam louca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9. Então, olha, 9 sétimos, né? Então, eu tive que comer, ó. Não, são 7 partes. Deixa eu tirar uma aqui. Então, sempre quando for assim, a gente sempre vai contar o contrário? É, ao contrário. Sempre ao contrário. O maior significa... Olha, vamos dizer, eu tenho um bolo. Eu tenho um bolo, quer ver? Eu vou fazer aqui, ó. Tem um bolo. Vou fazer sem esse... Eu tenho um bolo aqui. Tá? Se eu dividir assim, é metade, não é isso? 1/2. Ó, isso. Agora, se eu dividir assim, ó, eu falo que foram 2/4, né? Você vai comer o pedaço igual que você comeu da outra vez? Ele tá menor, não tá? Tá. Então, vocês viram? Quanto mais eu vou dividindo, menor vai ficando o negócio. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Olha se eu dividir mais. Se eu dividir, olha, assim, o bolo. Olha só o pedacico que eu vou comer. Então, quanto mais divisões tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tenho 8 e, vamos dizer, comi essa parte. 1/8 desse bolo. Olha que pedacico que eu comi. Então, ó, o 2 aqui, ele está sendo maior que o 8, porque metade que eu comi aqui, a metade que eu comi é bem maior. Então, na fração, é mesmo diferente. Não é igual a gente faz continha, ó. Se eu comer metade do bolo, eu como tudo isso. Então, eu comi maior. Então, se eu comer, a pessoa fala, nossa, gente, eu comi 1/8 do bolo. Não, você comeu uma partezinha aqui pequenininha, assim, ó. Então, é a parte menor que você comeu. Então, mesmo tendo um número aqui grande, na fração, 1/8 significa uma parte bem pequenininha. Então, é a menor fração. Vocês viram a diferença? Olha só, 1/2 de 1/8. Então, é diferente, tá? Um pedacinho aqui. Então, ele foi dividido em mais partes. Aquele inteiro foi dividido muito mais. Então, você vai comer uma parte menor. Então, se tem o 8 aqui, é porque o seu tamanhozinho está bem pequenininho. Aqui, por exemplo, 9 sétimos de 9/2, quem comeu 9 sétimos comeu uma parte bem pequena. Tá? Então, na fração, esse denominador aqui, ele é considerado que o número maior que o outro significa que você dividiu mais ainda, você comeu um pedaço pequeno, ok? Então, outro bolo assim, né? Aqui é metade, comi metade, né? Eu falo 1/2. Tá? Agora, olha, se eu comer assim, toda essa parte já é 2/4. Aí vocês acham, nossa, 2/4, acho que eu comi muito. Não. Se eu dividir mais assim, são 8 aqui, 8 partes. De 4 em cima. Quem comeu mais aqui? Qual que é o maior aqui? É 1/2. Vocês estão vendo? Então, independe de ser um número maior aqui. Agora, se você tem denominadores iguais, que você fez um desenho, aqui no caso, naquele outro lá, igualzinho, né, aqui, aí você pode comparar. Quando a divisão é igualzinha, você pode comparar. Quando a divisão é diferente, sempre o maior número é que é considerado a menor fração, ok? Depois de eu rabiscar tudo isso. Bom, agora nós vamos no 5 para ver se a gente entendeu mesmo. Aqui, olha, são denominadores iguais. Então, eu já vou... Qual que é a maior parte aqui? Denominadores iguais, eu olho o de cima. Então, eu vou olhar sempre o maior. Qual que é aqui?
Ó, ele tem denominadores iguais. 7/7. 5/7. Por quê? Porque ele é dividido igualzinho. Se ele está dividido igualzinho, 7 partes... Vamos ver se eu consigo fazer assim. Eu vou até fazer um junto do outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou lá para baixo para fazer uma coisa só. Vai ficar torto, viu, gente? Mas só para vocês entenderem. Tá enviesado porque a minha plaquinha aqui tá enviesada também. Então, eita, ele anda sozinho, é uma beleza. Eu tenho até medo quando ele começa a fazer assim. Então, aqui, ó, eu vou ver se eu consigo pôr todos os números. Passou um pouquinho, 2. Eles... Não, mas essas linhas não dava para você fazer com aquele trocinho de Não, linha. o trocinho, ele consigo parar. Olha, 2/7 seria isso, né? Vez, na aula de inglês, do nada ela estava mostrando lá, compartilhando a tela. Aí, do nada, as páginas do livro começam a passar muito rápido. É isso que acontece. Aí depois ela teve que iniciar tudo de novo. Ó, então aqui, quando os denominadores são iguais, eu posso comparar, eu posso fazer comparação. Qual que é a parte que eu comi maior aqui? Aqui está falando colocar em ordem, escreva as frações. Aqui é para colocar em ordem crescente. Qual que é o maior aqui? Quem que comeu mais aqui? Ó, porque aqui eu escrevi 2/7, aqui eu pus 5/7, aqui eu pus 4/7, aqui 1/7. Então, eu tenho que, usando o sinal menor, qual que é o menor? Qual que é o menorzinho aqui? 1/7? 1/7. Quem comeu 1/7 é o menor. Esse eu faço normal, vem dos tamanhos, porque ela foi dividida tudo igual, em 7, 7, 7, 7. 1/7, então é menor que... Qual que vem a seguir? 2/7. 2/7. 2/7. Ó, 1 é o menor. 2/7. Gente do céu. Que é menor de qual? 4/7. 4/7. Que é menor que 5/7. 5/7. Ela do nada desligou. Deixa eu tirar o vermelho. Bom, aqui eles são diferentes. Se eles são diferentes, o menor pedaço qual que é que nós aprendemos agora? É o que foi mais dividido, não é isso? Como os denominadores, então 13 11avos é menor que qual? Qual que vem depois do 11? Menor do que 13/6. É o 13/6. 13/6. Ele foi dividido... não quer cooperar, peraí. 13/6. Que é... Peraí, deixa eu arrumar aqui. Que é menor que... 13/5. 13/5. E depois 13... como eu posso ter? 13 terços. 13 terços. Que é menor 13 terços, isso. que 13 terços. Então, eu não posso esquecer o seguinte. Quando eu tenho o mesmo denominador, por isso que a gente tem que saber a nomenclatura das coisas. Os de cima chamam numeradores, os de baixo denominadores. Então, quando os denominadores são iguais, eu só olho os números aqui de cima e ponho em ordem crescente ou decrescente. Ponto. Por quê? Porque eles foram divididos todos iguais, então é só olhar aqui os tamanhos. Quando eles forem denominadores diferentes, eu vou olhar sempre o que foi mais dividido, de tamanho que ficou menor. O que ficou menor foi
o que dividiu em 11 pedaços, depois o que veio em 6 pedaços, depois o que veio em 5 e depois o que veio em 3. Quem comer 13 terços vai comer bastante coisa. Quem comer 13 onzeavos vai comer uma coisa pequenininha, certo? Agora, de novo, aqui como os denominadores são iguais, acho que aqui eu não consigo escrever. Os denominadores são iguais, eu vou colocar, deixa eu pôr aqui em cima, tá? Eu vou tentar colocar... eu vou colocar aqui em cima. Assim. Não tem muito espaço para fazer esses desenhos. Eu vou colocar nos cantinhos. Bruna, fecha o microfone. Ela tá falando comigo, gente. Ela veio perguntar um negócio para mim. Fala, Bruna. O que você estava falando, amor? Sobre o espaço do livro, é isso? Saiu. Ah, acho que ela vai entrar. Peraí, deixa eu pegar meu mouse. Gente, quando é assim, o aluno está me perguntando uma coisa, eu vou responder, tá? Vocês não fiquem respondendo pelo colega. Ó, aqui eu vou fazer a C. Como os denominadores... Está compartilhado? Sim. É, porque aqui me mostrou que não estava compartilhando. Ó, como eles são com o mesmo denominador, então eu só vou ver o de cima, do menor para o maior. Então, eu vou maior para o menor. Então, é o menor, né? 1/8 é menor que 3/8. 3/8. Eu vou abrir aqui embaixo, tá? Senão vai ficar ruim para vocês. 7 menor que 7/8. É, olha, ficou igualzinho. Olha, eu já pus aqui embaixo que é melhor para vocês, porque não estava conseguindo escrever, tá? Então assim, ó, 1/8 é menor. menor que 3/8, 3/8 menor do que 7/8, 7/8 menor do que o inteiro? Isso, que o inteiro. Quem comeu 8/8 é que comeu tudo. Comeu o queijo todo, a torta toda, o bolo todo, o chocolate todo, ou pintou... A toda. Isso. Então é isso, tá? Então, uma coisa para vocês entenderem. Aí, nós vamos para o 6º exercício. O 6º exercício, de novo, está pedindo para a gente utilizar... Essa mesma técnica, muito bem. Só que decrescente, dessa vez é do... O que é decrescer? O maior para o menor, certo? Então, tal é maior que, maior que, maior que. Então, aqui, como eles são todos iguaizinhos embaixo, eu vou pôr o maior, né? Porque é decrescente, eu já vou pôr o maior para o menor. Não me deixe escrever. Então, eu vou abrir aqui. Então, como é que ficaria sem eu escrever? 4/6. Muito 4 bem. 4/6 maior que... Maior que 2/6. Maior que 1/6. Tá? Eu vou aqui abrir para vocês verem a resposta, porque eu não consigo escrever aí, tá? Então, como eles são iguais embaixo, no denominador, eu vou pôr em ordem mesmo decrescente, como eu colocaria. 4 maior que 3, maior que 2, maior que 1, tá? Só que o B, os denominadores são diferentes. Então, eu tenho que olhar aquele que foi dividido em mais partes, né? Ele é o menorzinho. Como está pedindo para usar maior que, qual desses é o maior? Qual desses ficou maior pedaço? 1. 1, muito bem. Então, é 11/1, que a gente não tem como falar. 11/1. Maior que? 11/5. 11/5, muito bem. Maior que? 11/6.
sétimos maior que 11 décimos. 11 décimos. Então, lá vou eu abaixar para vocês verem, tá? Ó, então, é exatamente isso. Ele foi dividido em uma parte, é uma parte maior. Então, 11, 1 avos, vamos dizer assim, ele é maior que 11 quintos, porque já foi dividido em 5 partes. É maior que 11 sétimos, porque já foi dividido em 7 partes. E maior que 11 décimos, porque já foi dividido em 10 partes. Então, Então, toda vez que o numerador for todos os números iguais, vai ficar ao contrário? toda vez que forem numeradores iguais e denominadores diferentes, é sempre o maior número que é o menor. É sempre o maior número que é o menor. Oi. Desculpa te interromper. Pode falar. Desculpa interromper a explicação, mas é que alguém fica com o mudo aberto e aí fica, tipo, parecendo que tá esfregando o fone na roupa e fica fazendo muito eco e eu não consigo te ouvir. Ok, então eu peço encarecidamente, por favor, de joelhos, Esse barulho para que as pessoas Você tá fechem o ouvindo? microfone. Eu não tô ouvindo. Então, é você que tá fazendo. os denominadores são diferentes. Então, eu vou sempre ver o maior número. Ainda tá acontecendo, tá com meio que raspando o fone. Tá, então eu vou ficar quieta e vou parar minha aula. Só um minutinho. Eu vou parar minha aula e vou esperar que alguém considere a aula de matemática e faça silêncio. Só isso. Eu não vou ficar pedindo mais, gente, porque é difícil, é fração. A fração a gente tem que saber uma de cada vez, eu tenho que saber qual é a própria, qual é a imprópria, qual é a aparente, quando que é menor, quando que é maior, com denominadores iguais, denominadores diferentes. E gente fica brincando. Então, por favor, sabe, aula de matemática, depois nós vamos usar isso no 5º ano. Aumenta o barulho. É da Bruna. Agora Outra coisa, eu não quero que vocês fiquem falando de amigos sem vocês saberem, por favor. E quem brinca e quem faz isso é porque não está nem aí com a aula. Então, gente, eu vou continuar minha aula, tá? Certo? E faço olha, a Bruna nem estava aí. O Theo também estava fora, aguardando no lobby. Bom, voltando. Na C, nós temos aqui os números denominadores diferentes. Então, o que acontece? Quando os denominadores são diferentes e os numeradores iguais, eu vou olhar o de baixo, o número maior é sempre a fração que ficou menor. Então, como que eu vou colocar essa daí, do menor para o maior? Não, maior que. Qual que é o maior aqui? 13 terços é maior do que 13 sétimos. Muito bem. Aí depois, 13 sétimos é maior que Maior do que 13 oitavos. E maior que 13 nonos. Muito bem. Muito bem. Então, Então, isso, gente, tem que estudar, tá? A professora está explicando tudo, mas a gente não pode esquecer o que é fração própria, o que é imprópria, o que é aparente, tá? Porque senão a gente vai... São muitas informações e a gente vai esquecendo. Então, a professora vai mandar hoje a avaliativa, depois quando terminar a aula, já de matemática, para vocês já começando a fazer, e se tiver alguma dúvida, são ainda frações ainda simples, tá? Eu pus um pouco de própria, de imprópria, para vocês descobrirem, tem bastante desenhinho, então é assim, é para vocês irem, é como se fosse uma revisão, só que essa revisão tem uma notinha, porque vocês têm que me devolver ela feita, tá? Bom, então, todos os denominadores iguais é os de cima que eu vou olhar. Quando os de cima são iguais, é o de baixo que eu vou olhar. Sempre o maior número é aquele que ficou menor fracionado, ficou numa parte fracionada muito pequena. É ao contrário do que tem os denominadores iguais,
tá? Vocês estão vendo, olha, aqui tem denominador igual embaixo, e aqui os numeradores é que são iguais. Então, eu vejo por um outro lado, eu vou ver que foram partes aqui embaixo, que foram divididas, quanto maior o número, menor ficou a minha parte dividida, certo? Deu para vocês copiarem essa parte? Sim. Tá, então agora... Tá, nós vamos porque tem mais 2 atividades sobre essa forma de fração, tá? Então, nós temos um probleminha aí no 7º. Iaci comeu... Não, peraí que tem que aparecer o desenho. Vocês viram, né? Que tá dando um problemão a moderna, que beleza. Bom, eu vou ler pelo meu livro. Iaci comeu 3/8 de uma pizza. Ana comeu 5/8 dessa mesma pizza. Então, aqui, é lógico, como era uma pizza cortada com pedaços iguaizinhos, a gente já pode dizer quem comeu mais pizza, né? Certo? Aí apareceu, graças a Deus. Então, deixa eu pôr aqui. Então, a gente já tem até como que a resposta, né? Se uma comeu 5/8, são tamanhos iguais, né? E a outra comeu 3/8, então eu digo que essa criaturinha aqui comeu mais do que a outra. Então, quem comeu mais pizza foi a Ana, certo? Que ela comeu 5 partes de 8. Ana comeu mais pizza, tá? Por quê? Porque, ó, ela foi dividida igualmente, ok? Conseguiu entrar. Então, esse é o probleminha 7º, né? Então, sem problemas, porque ele tem o mesmo denominador, então eu posso calcular certinho que se as pizzas estavam em 8 partes, uma comeu 5, a outra comeu 3, então quem comeu mais foi a Ana, que comeu 5/8, certo? Já no 8º problema, Mário leu 5/7 das páginas de um livro e Isabela leu 5/6. Então, são livros diferentes, páginas diferentes. Então, eu vou ter que ver aqui 5, né? 5/7 e 5/6. Eu vou ter que ver o quê? Embaixo, Sim. quem leu... Aqui que está perguntando quem leu mais páginas do livro. Então, quem leu mais página, exatamente, foi ela, porque aqui nós vamos ver pelo número menor é quem tem a maior fração, por exemplo, desses livros aí. Quem leu mais foi, como que ela chama? A Isabela. Eita. Pro, os 2 números são iguais, só muda os números de baixo. Exatamente. Então, assim, os... Mário leu 5º, 7º. Os 5, não é quinto. O de cima quinto, sempre é o 5, número, 5/7, 7. 5/6. Então, os numeradores são iguais, mas os denominadores são diferentes. Então, sempre o número menor é o que leu mais. É a fração maior de leitura. Então, 5/6 é bem mais de páginas do livro do que do Mário, que leu 5/7. A gente tem que colocar isso ou a gente pode colocar Isabela, o nome dela inteiro? Não, é que eu comecei muito ali atrás e o meu tem um tracinho pequeno, eu pus Isa, tá? Ok? Ok. Bom, agora nós vamos para frações equivalentes. Ó,
Então, antes de entrar em frações equivalentes, eu vou pôr aqui. Nós estudamos frações próprias, que é aquela em que o numerador é menor que o denominador, então ela chama próprias, lembra? Aí nós estudamos que aqui tem o maior numerador, maior que o denominador, a gente chama ela de imprópria, tá? Aí nós estudamos que quando essa fração pode ser imprópria, mas também ela pode ser aparente, porque eu posso dividir 12 por 6 e eu torná-la, então ela também é aparente, ok? Depois nós vimos sobre essas frações aí, a comparação de frações agora, tá? Nós comparamos, então comparamos frações, tá? Nós comparamos. Então nós vimos quando a fração, a parte igual, quando o denominador é igual, porque ela foi dividida igualmente, então não tem problema. E a fração que não tem o denominador igual, a gente vê pelo número maior, é aquela que ficou menor fracionada, certo? Então, agora nós vamos ver quando elas equivalem. Esta, principalmente, gente, nós vamos ver muito pelo desenho, tá? Olha, vocês estão vendo que são figuras exatamente com o mesmo tamanho? Só que essa daqui, como que eu leio? Eu leio ela 1/2. Opa. Ai, gente, não faz isso. Ah, não quer deixar eu escrever. É isso, ó. Que bom. Bom, eu vou mostrando aqui com a flechinha, tá? Para vocês. Então, aqui, elas estão, olha, o livro tem até um pontilhadinho que ela mostra, olha, elas são iguaizinhas, só que elas foram divididas diferentes. Aqui eu tenho, foi dividido só, aqui ela, então ela foi só, aqui ela, e aqui ela foi dividida em 8 partes. Mas se vocês olharem bem, tá falando assim, Breno utilizou a metade de sua folha. Igor dividiu sua folha em 4 partes e utilizou 2 delas. André dividiu sua folha em 8 partes iguais e utilizou 4. Eles utilizaram tamanhos diferentes? Não. Não. Se você for olhar, metade é igual, tem o mesmo tamanho que 2/4 e tem o mesmo tamanho que 4/8. O que significa isso? Que são frações equivalentes, mesmo tendo esse número aqui, olha, alterado. 1/2, 2/4 e 4/8. Como que a gente vê isso? Através de desenho ou através do esquema que a professora vai tentar escrever aqui em cima, um esqueminha que o livro depois mostra mais para frente, que se eu pegar 1/2 e multiplicar por 2 e por 2, igualzinho, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Se eu multiplicar de novo, que foi o caso aqui que foi multiplicado, tinham 2 partes, multiplicaram por 2, ficou 4 partes, depois multiplicaram por 2, ficou 8. Se eu multiplicar por 2 e por 2, vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, olha, 1/2 é equivalente a 2/4, quer dizer, tem o mesmo tamanho que 2/4 e o mesmo tamanho que 4/8. Então, eu posso ver se uma fração é equivalente pelo desenho ou multiplicando assim, tá? Peraí. Deixa eu ver quem que tá fora. Rafa. Então, olha só. Aqui a gente prova por A mais B, né? O mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo tamanho, tá? Oi. Você pode subir mais um pouco? Pronto.
É que eu copiei um negócio para me entender. Tá. Então, isso significa, olha, foi tudo multiplicado sempre por 2. Significa que foram multiplicados por tamanhos iguais. A primeira parte, metade, foi multiplicada por 2. Então, o que aconteceu? Ficou em 4 partes. Multiplicou de novo 4 vezes 2, foi para 8 partes. Mas o pedaço, ele continua do mesmo tamanho, certo? Então, da fração, a gente olhando a fração, o desenho da fração, ela está absolutamente igual. Metade aqui, 2/4 aqui, 4/8 aqui, tem o mesmo tamanho. Posso agora descer, Maísa? Pode. Então, observamos que os 3 alunos utilizaram a mesma parte das folhas de papel, ou seja, 1/2, 2/4 e 4/8 representam partes equivalentes do mesmo inteiro. O mesmo tamanho que foi ali desenhado foram tomadas as partes. Então, 2 ou mais frações que representem partes equivalentes do inteiro são chamadas de frações equivalentes. Equivalentes, o nome já diz, equivalem, que são iguais. Oi? Só sobe um pouquinho pra cima, só pra eu ver uma coisa, pra ver se é uma coisa igual. Ah, sobe lá. Não, não precisa não. Eu ia só ver se, tipo... Ai, não sei explicar, mas não era só pra ver mesmo. Ué, pergunte. Não, Fran, eu já esqueci até a pergunta. Tá, bom, mas tiver dúvida, porque nós estamos aprendendo, né? Tá? Então, agora, indo para outra página, vem um monte de explicação daquele jeitinho que eu falei, ó. Você pode achar equivalência de uma fração multiplicando tanto de cima como de baixo pelo mesmo número, você vai ter equivalência. Você pode multiplicar por 2, você pode multiplicar por 3, por 4. Eu gosto de multiplicar sempre por 2, sempre. Aí eu venho aqui, multiplico de novo por 2, eu vou saber qual a equivalência. De novo por 2, vou saber outra equivalência. De novo por 2 e assim por diante, tá? Mas tem que ser o 2 em cima e o 2 embaixo. Eu não posso pôr 2 aqui em cima e 3 embaixo. Não. Senão eu não acho equivalência, aí eu vou estar fazendo errado. Então, a equivalência eu posso ir multiplicando por determinadas partes que eu quiser, tá? Eu sempre falei para os alunos do 4º e do 5º ano, principalmente agora que eles já estão numa fase bem adiantada, que eles podem, que eu gosto sempre que multiplica por 2, para a gente sempre determinar todo mundo igualzinho, tá? Então, podemos obter frações equivalentes multiplicando ou dividindo o numerador e o denominador de uma fração por o mesmo número, diferente de 0. Então, determine 3 frações equivalentes a 3/5. Eu multiplicando por 2, em 2 partes, multiplicando em 2 partes, eu vou ter a fração igualzinha a 6/10, que acho que tem até aqui embaixo. Ó, 6/10. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter, ó, 9/15, que vai ser, olha, o mesmo tamanho. Se eu multiplicar por 4, eu vou ter 12/20, mas vocês estão vendo, olha, é o mesmo tamanho. Por quê? Porque eu multipliquei certinho, tanto de cima como de baixo, pelo mesmo número, tá? Deixa eu ver se tem mais. Essa divisão aqui eu não dou, não. Não vou nem fazer para não atrapalhar vocês. Eu vou já no praticando. Ó, nós temos a figura A, a figura B, a figura C. Vocês viram que ela tem o mesmo tamanho e as figuras coloridas estão do mesmo tamanho, só que elas foram divididas em mais partes. Então, por isso a gente fala que elas são equivalentes. Primeiro, nós vamos ver se o livro me permite. Vou pedir permissão para ele. Acho que agora ele me permite. Que fração representa a parte colorida? É verde ou é azul, gente, isso aqui? É verde, pronto. Verde? No livro tá verde, mas aí tá azul, né? Mas tudo bem. Então, é a figura A. Como que eu leio essa fração? 2/4. 2/4. Muito bem. Então, eu já ponho aqui 2/4, tá? Então, primeiro eu vou responder o que me pede. Que fração representa a parte colorida de vermelho? 8/16. Então, ela está em 8 partes, tem 16 partes, 8 pintadas. Então, 8
16avos. Muito bem. E a parte C? Quantas partes foram? Bem grande, né? Ela foi. 31. Não, não pode ser 31. É. 31 e 32 avos. Ó, eu conto assim, 1, 2 e 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela tem 8 vezes 8, ela tem embaixo. 68. Não, 8 vezes 8 é 64. 64. E a metade, 32. Tá, saquei. Certo? Essas frações são equivalentes? Sim, ó. Tem o mesmo tamanho. Ó. Não importa quantas partes foi divididas, a gente vê esse tamanho aqui, ó. Esse é igual a esse, que é igual a esse. Tá? O mesmo tamanho foi dividido. Essas frações são equivalentes, então eu vou pôr aqui para vocês verem a nossa resposta. Sim, elas representam, vocês podem pôr o mesmo tamanho, ou como livro, a mesma parte da unidade, né? Pode pôr à vontade aí, pondo isso, tá certinho, tá? Então, sim, representam o mesmo tamanho. Ok? Então, elas representam o mesmo tamanho. Então, elas são equivalentes, tá? Tá. Então, elas equivalem. Se eu for olhar assim, tá colorido diferente e tudo, mas em fração a gente olha o tamanho. A figura A, figura B, figura C, elas são divididas em partes diferentes, mas o tamanho é o mesmo. Então, elas são frações equivalentes, tá? Tá. E a gente vê que elas foram aqui multiplicadas por 4, depois multiplicadas por 4 e multiplicadas por 4. Tudo somado com 4. É. Então, por exemplo, olha, se eu multiplicar aqui vezes 4, vai dar, ó, o resultado de baixo, 4 vezes 4, 16. Se eu multiplicar essa aqui por 4, 8 vezes 4, 32. E 16 vezes 4, 64. Então, eu provo que elas são equivalentes. Todas foram multiplicadas por 4 para dividir em mais partes. Ok? Nada. Ok. Aqui eu tô fazendo igual o ai, Tá. pra mim não esquecer. Bom. Ainda dá para vocês copiarem. Ó, complete na 2. Complete de modo que as frações se tornem equivalentes. Eu tenho que deixar verdadeira. Então, por exemplo, para que fosse 10 aqui, esse 2 foi multiplicado por qual número? 2 vezes quanto vai dar 10? 2 vezes 5. Então, a de cima eu multiplico, eu vou achar a de cima assim. Eu vejo que número foi multiplicado por 2 para chegar ao 10? O 5. Então, logicamente, eu tenho que pôr o 5 também em cima. Então, 1 vezes 5, 5. Então, eu tornei a minha fração equivalente. Que número eu tive que multiplicar aqui para dar 4? 2. Então, eu multipliquei 2 vezes 2, 4. Então, embaixo também eu vou multiplicar por 2 para achar que número que é. 3 vezes 2, 6. Vocês viram como que eu acho uma fração equivalente? Eu vejo o de cima. Eu vejo o de cima. Por exemplo, esse é o de baixo.
2 vezes não sei quanto deu 10, então só pode ser o 5. Então, automaticamente, eu tenho que multiplicar o número de cima também por 5, porque equivalência eu tenho que ser igual. Então, se aqui embaixo é 5, de cima é 5 também. Aqui a mesma coisa. Que número eu multipliquei por 2 para chegar a 4? O outro 2. 2. Então, para tornar uma fração equivalente, eu vou multiplicar a de baixo também pelo 2. 3 vezes 2, 6. 6. Ok? Ok. E aqui, que número eu multipliquei por 5 para dar 25? 5. Que número é esse debaixo do 4? 6. Peraí, deixa eu 6? ver se eu... peraí. Ué, 3 vezes 2, quanto que é? Agora dá para ver 6, né? Eu vou apagar ele. Pronto. 6. Então, que número eu multipliquei por 5 para dar 25? 5. 5. Então, 5 vezes 5, 25. Já achei o de baixo. Então, se eu achei, esse também em cima vai ser por 5. 3 vezes 5... 15. 15. Então, 15, 25 avos é o equivalente que eu achei aí. Professora, Oi. mas também para conseguir fazer esse exercício tem que estar com a tábua na ponta da língua, né? Sim. É uma coisa puxa a outra. Matemática, se você tem uma quebra no meio do caminho, vamos dizer, você estava estudando matemática, aí você ficou um mês parado. Você perdeu um monte de coisa. O que acontece? Quando você vai retomar, você perdeu toda a sequência da matemática. Para a professora chegar ao que eu faço hoje, eu tive que estudar muito e nunca parar de estudar. Por quê? Porque senão você vai perdendo toda a sequência da matemática. E quando eu falo para vocês que o aluno, para ele estar super bem, ele tem que... São 4 coisas básicas. Saber adição, subtração, 5 coisas básicas. Adição, subtração, multiplicação, divisão e a tabuada. Gente, soube isso, não tem segredo. E outra coisa, 6 que eu ponho mais. Praticar, praticar e praticar. Terminou a aula hoje, vai rever. Escrever no livro, enquanto a professora está fazendo os rabiscos, vão rabiscando também. Vão vendo como que foi, vão vendo como que foi possível tornar aquela resposta verdadeira. Como que foi possível eu ver que as frações têm formas, têm um tipo de estudo diferente. Por quê? Porque eu tenho que saber que tem numerador, denominador, quando eu uso regrinha, quando eu não uso a regra, quando eu posso multiplicar por números diferentes, quando que eu só posso multiplicar por números iguais. Então, se o aluno ele presta atenção, ele não para essa sequência, ele só pode ir bem. Então, é a única coisa que eu estou falando para vocês desde o começo do ano e vou falar no restante até que a gente consiga. Então, os alunos que estão sempre se atualizando, estão fazendo e se preocupam e fazem as coisas, tornam as coisas mais fáceis. Por que você colocou em cima do 1 vezes 5, em cima, do lado... Você prestou atenção quando eu expliquei? Eu vou fazer tudo de novo e eu quero você prestando atenção, porque eu cheguei até o C fazendo sempre a mesma pergunta. Então, agora você vai prestar atenção e mais os demais que também não têm coragem de falar que não entenderam. Ó, o seguinte, Isis, para chegar em 10 aqui, que número que eu multipliquei por 2? Por que tem que 5. multiplicar esse número? Porque você tem que achar um jeito de pôr essa resposta aqui. Eu estou dando jeito para você. Eu tenho que achar que número que eu multipliquei por 2 para chegar ao 10. Que número é na tabuada? 5. 5. Então, 2 vezes 5 deu 10, não deu? Então, para que seja equivalente,
O de cima eu tenho que multiplicar por 5 também. 1 vezes 5, 5. Pronto, achei qual é o número equivalente. Então, aqui está assim, complete de modo que as frações se tornem equivalentes. Para que eu torne elas equivalentes, eu tenho que multiplicar sempre pelo mesmo número. Então, de novo aqui, ó, que número, Isis, foi multiplicado aqui para eu chegar ao número 4? 2 vezes quanto? 2? Lógico. 2 vezes 2, 4. Então, já sei que número que eu tenho que multiplicar aqui embaixo para achar o número aqui. 3 vezes 2. C. Eu já tenho o número aqui embaixo. Então, que número eu tive que multiplicar por 5 para que desse 25? 5? 5. Então, eu já descobri que número eu tenho que multiplicar aqui para descobrir o meu número equivalente. 3 vezes 5, 15. Ok agora? Agora, ok. Ok, então é assim, a gente tem dúvida, tem que perguntar, ok? Você viu, eu apaguei tudo. Então, é um jeito da gente descobrir a equivalência quando ela está escondida assim que a gente não sabe. Se números equivalentes têm que ser multiplicados pelo mesmo número para dar equivalência, então vamos dizer, eu peço assim, ó, eu quero a equivalência de 2/3. Se eu quiser, eu posso pôr 3 aqui, mas eu tenho que pôr 3 aqui embaixo. Então, o número equivalente a 2/3 é 2 vezes 3, 6, 3 vezes 3, 9. Ah, faz mais um equivalente. Então, eu tenho que ir com 3 até o final. 3 e 3. 18 da língua. 9 vezes 3, 27. Então, olha, eu achei 2 equivalências do 2/3. Tá vendo? Mas, olha, eu fui multiplicando sempre pelo mesmo número. Se eu quiser, eu também posso achar a equivalência multiplicando sempre por 2 partes. Então, o equivalente a 2/3 dividindo por 2 pode ser 4/6, dividindo não, multiplicando. Multiplico de novo por 2, só que eu vou ter que fazer por 2 até o resto da minha lição. 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Ah, quero mais equivalência? Deixa eu ver qual figura que é igualzinha a 2/3, só que dividida em mais partes. 8 vezes 2, 16. 12 vezes 2, 24. Aí já parei, porque senão fica número muito grande. Mas olha, eu achei um monte de equivalência. Eu fui achando 2/3 tem equivalência multiplicando mais 2 vezes dá 4/6, multiplicando por 8/8. Todas essas figuras aqui, se eu fizer a figura aqui desenhada, elas vão ter o mesmo tamanho tomado. Então, isso é equivalência, ok? Ok, vocês? Ok, Pro. Ok. Então, aqui, ó. Pera. Ó, tá vendo? O livro, ele põe só... Pode subir? Ó, o livro... Espera só um pouquinho. O livro só põe a resposta, mas eu dou o jeito que vocês podem achar a equivalência para vocês não errarem. Eu dou um método para vocês acharem. É porque eu tô copiando o que você fez agora. Não assim feio, né? Não, tô fazendo bonitinho. Ah, então tá. Então eu vou lendo essa última da página. A última não, tem a 3 e tem a 4, né? Aí depois vem mamão com açúcar para vocês, tá? Adição e subtração. Aí vem o refresquinho depois para vocês. Essas são um pouquinho mais complicadinhas que precisa estudar para saber a diferença de comparar fração, achar fração equivalente, qual fração é própria, qual fração é imprópria e etc, etc. Precisa estudar, precisa rever a matéria sempre, tá? Não deixar acumulando, ficar uma bola de neve. Bom, aqui nós já achamos, essa é a resposta.
Eu mostrei aqui para vocês como a gente acha. Pinte. Pode levantar um pouquinho. Rapidinho, Maísa, para a gente poder terminar essa aula aqui em ordem, tá? Pronto. Oi. Pronto. Oi. Ah, pronto? É. Tá. Então, aqui, Então, na 3, eu entendi assim, pro. Ó, pinte representando graficamente as frações. Eu tenho 3/4, eu vou pintar os 3/4, tá? eu já Oi. pintei, é muito legal pintar. Ai, não dá para pintar. Bom, vocês vão pintar aqui 3/4, o que que é? 3 partes, tá? Tá. 3 de 4. E nessa daqui, eu vou pintar 12 16avos, 12 partes. Então, acho que eu já vou até mostrar aqui para vocês verem como é só pintar. Olha só, mesmo elas sendo com divisões diferentes, foi o mesmo tamanho, então prova que elas são frações equivalentes. Vocês viram? Ó, aqui eu pintei 3/4, podia pintar o contrário também, tanto faz. E aqui foram pintados 12 16avos. Mas na figura a gente vê que o colorido foi pintado no mesmo tamanho, então elas são equivalentes, tá? Ela foi aumentada, ela foi dividida 4 vezes, tá? Ela foi dividida 4 vezes mais do que a outra. Mesmo assim, quem pintou 3/4 e quem pintou 12 16avos pintou a mesma coisa, a mesma quantidade, o mesmo tamanho, ok? Deu? Oi. Você pode voltar rapidinho na 2, só para copiar um número que faltou? Não, ali um pouquinho mais pra cima, só um pouquinho. Aí, peraí. É, porque é bom ter com isso daqui, ó. Com essa Tô copiando multiplicação. esse vermelhinho É. aqui, pra se você tá com dúvida, eu tenho. Sim, ter a ideia de equivalência. Márcia, Oi, Tô pronta. Pode voltar. tá eu bom. acho que eu já sei a resposta da 4. Posso Tá, falar qual é? então, não, porque aí a professora vai explicar para todo mundo entender, tá? Deixa eu só ver, só um pouquinho, tá, amorzinho? Ele não vai, acho que não vai deixar. Bom, determine uma fração equivalente a 7/8, cujo denominador seja 40. Então, deixa eu só marcar aqui, 7/8, eu vou naquela parte que dá para escrever, tá? Tá bom, pronto. Ó, eu vou aqui que dá para escrever. Então, esse é o quarto exercício, Até o círculo que tava lá no cantinho eu fiz também. tá? Ó, é o quarto, tá? Então, assim, olha, eu vou ler o problema para vocês verem como monto. Determine uma fração equivalente a 7/8. Então, que seja equivalente, cujo denominador seja 40. Ó, montei. Para que desse 40 aqui, qual número que foi multiplicado por 8? 5. 5, né? 8 vezes 5, 40. Então, em cima, eu vou ter que multiplicar por 5 também e vou achar a resposta. Sim. 7 vezes 5. 35. Então, olha, é um probleminha que a gente olha assim e fala, nossa, acho que eu não sei fazer. É simples, foi só achar. O que eu faço? Ó, eu vou ler de novo. Determine uma fração equivalente a 7/8. Então, eu peguei. Essa matéria, ela liga bastante em continha de vezes, né? Tudo. Ah, por isso que a tabuada é importantérrima. Uma conta de divisão é uma tabuada, porque a divisão eu tenho que saber multiplicação. Então, tudo se refere à tábua de Pitágoras, e quem não sabe, que fica muito nos dedos, tal, dificulta mais. Ó, então, olha, achar a equivalência desse número, cujo número embaixo, né, o denominador é 40. Pro, depois Então, você fica na página 243.
Tá, eu volto. Então, para É que achar o eu 40... fui pegar Espera só um pouquinho. meus lápis. Só um pouquinho. Então, eu tive que multiplicar. Eu vou achar qual número que eu multipliquei por 8 para achar o 40. Eu achando esse número, eu já venho aqui em cima e multiplico ele pelo 5 também, que foi dar o número 7 vezes 5, 35, tá? Então, foi esse o jeito que eu achei. Oi. Mas como que a gente acha esse número 5? Qual o número que multiplicado por 8 dá 40 na tabuada? 5. Então, achou. É dessa maneira que eu acho. Tá. Entendeu? Então, qual número que eu multipliquei aqui por 8 para dar 40? Só pode ser o 5. Se eu achei aqui 5, em cima, já que é equivalência, eu tenho que multiplicar pelo número 5. Então, eu acho o que o livro está me pedindo. Quer ver? E o livro está pedindo isso, ó. O livro, exatamente isso. Olha lá. Olha só. Olha só que bonitinho. Para eu saber que é 40 embaixo, eu tive que multiplicar por 5. Então, em cima, eu vou multiplicar por 5 também. Aí, acho o numerador. Ok? Né, Hã? porque é a tabuada que dá esse resultado. Exatamente. Então, por isso, lá voltamos novamente para a tabuada. Vocês viram só como é sério o negócio de Você não sabe tabuada? a tabuada, você não sabe a conta. É bem sério, é bem sério. Então, gente, olha, deu para ver isso aqui e pegar? Hoje, a professora vai mandar uma avaliativa de matemática com fraçõezinhas próprias e tal. Aí, na outra semana, eu já vou fazer uma revisão com isso daqui, tá? Tá bom? Então, Professor, o que por acha? isso que eu quis fazer todas as atividades com vocês hoje. Fala. Dúvida. Oi? Eu tenho uma dúvida. Esse trimestre a gente vai ter aquela prova online? Vai. Ah, tá. As provas que eu tô, esses trabalhinhos que eu estou dando é como se fosse a M1. Se lembra que a gente fazia a M1? A gente fazia M1 e M2, não é? Então, para não ficar muita prova na